Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Maurício Honorato sobre a humanização dos processos tecnológicos. O Maurício é especialista em consultoria estratégica, growth e transformação digital, com expertise em saúde. Ele é especializado em escalar negócios com foco em Customer Experience, CX, e implementação de IA. Ele também é fundador e CEO da Doutor AI, que é a plataforma que atua em toda a jornada da saúde. Tudo bom, Maurício? Muito bom ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo bom, Kelly? É muito prazer, muito obrigado pela recepção. Muito bem, vamos começar aqui, Maurício, nossos cenários. Eu gostaria de perguntar, começar falando, né, sobre a questão dos avanços tecnológicos, né, que muitas vezes estão associados à automação e à impessoalidade. Então, na tua visão, o que é que significa humanizar os processos tecnológicos? Bom, primeiramente, humanizar conecta com cuidar, né? Então, quando você adiciona um agente de IA para conversar com o cliente, com o paciente ou com qualquer outro ser humano, o mais importante é preservar o cuidado, a empatia e a capacidade de decisão também, né? Na doutora aí, os nossos agentes são com uma linguagem totalmente fluida, coloquial, informal, que conecta com a pessoalidade, com a necessidade e com a empatia. E veja bem, fazer a gente guiar com a empatia dos nossos, eu ainda estou para descobrir mais algum um pouco melhor do que o nosso, hein? Muito bem. E a experiência do usuário é um dos pilares, né, da tecnologia mais humana, né, da tecnologia humanizada. Então, Maurício, explica para a gente quais são os elementos-chave para promover a empatia nos sistemas digitais. Eu gosto sempre de dizer que a voz conecta, né? A comunicação, eu acredito que ele é o elemento chave. Porém, a voz, ela traz uma empatia, né, e uma conexão muito maior do ser humano do que um texto. Então, isso eu digo que é um nosso grande diferencial, né? A gente ser omnichannel de verdade, né? E você poder conversar naturalmente com a gente de IA, eu acredito que é algo que a gente ainda não vê com tanta facilidade, né? E então os maiores pilares, né, que eu acredito é você ter essa interação o mais próximo de uma humana, né, com simplicidade, personalização e essa linguagem no jeitinho que a pessoa está falando com você. Então, o robô conseguir se adaptar à linguagem da pessoa que está falando do outro lado, esse é um dos nossos diferenciais. Eu acredito que isso faz muita diferença. E em tempos de inteligência artificial generativa, como que a gente garante que as interações digitais não vão perder o toque humano, né? Especialmente em setores como a saúde, né? Como é o caso da doutora aí, né? Na educação também, claro, e no atendimento ao cliente. Bom, primeiramente que humanização é uma palavra que tange não só o atendimento com o cliente, mas também o olhar da empresa para dentro. O que eu quero dizer com isso? A inteligência artificial ela vem para auxiliar em tarefas operacionais, muitas vezes massivas, e quando a empresa implementa esse tipo de coisa, ela também está sendo humana, porque ela está olhando para uma tarefa extremamente repetitiva que um ser humano hoje está executando, onde ela pode ser substituída por um agente de IA, uma máquina que vai realizar aquela tarefa repetitiva e vai deixar o ser humano livre para ele pensar em outras coisas que a máquina não pode substituir, né? Não pode, ou casos específicos esporádicos, né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela não vem para solucionar 100% dos problemas, mas ela vem para pegar a tua maior parte de volume de trabalho operacional repetitivo e recorrente e endereçar primeiro aqueles problemas, né? A partir dali, a gente pode direcionar o cliente para, né, principalmente nesse setor de saúde, educação e atendimento, a gente pode direcionar o ser humano quando realmente ele precisa falar com outro ser humano numa tarefa não operacional para falar com um atendente humano.
né? E a gente sabe que essa empatia, ela, por melhor que seja a máquina, ela é insubstituível, né? A tecnologia ajuda a organizar e liberar o humano para cuidar mais. Certo. E como lidar com o desafio de tomar decisões automatizadas em áreas sensíveis sem desumanizar as pessoas impactadas? Hum. Bom, vou dar o exemplo da saúde, né? Os nossos mais de 700 agentes de inteligência artificial, eles auxiliam muito em toda a jornada da saúde. Em alguns momentos, os nossos agentes conseguem interagir diretamente com o cliente, o paciente, sem tomar decisões, apenas coletando informações e trocas de informações diretas, né? E quando a gente vai para um lado clínico, os nossos agentes ali, eles estão muito mais como um apoio para o profissional, né? A gente nunca vai substituir o julgamento de um humano, a IA vai informar, mas, né, e orientar, sugerir, mas o médico continua como protagonista, por exemplo, da decisão clínica. Então, isso é algo que a gente se preocupa muito e que eu acredito como os agentes, pelo menos durante muito tempo, muitos anos, vão se comportar. Outro fator positivo da tecnologia é a agilidade na resolução de processos burocráticos, né? Como você falou, né? Usa a tecnologia e libera o ser humano para cuidar, né? E aí eu te pergunto, Maurício, o que é que muda na relação entre o profissional e o cliente quando a tecnologia assume o papel da burocracia e o humano pode se concentrar nessa escuta, no cuidado e na troca real? Ah, muito bom ponto, Kerlia, porque muda tudo, né? Quando a tecnologia cuida da burocracia, o tempo e a atenção do profissional volta para o que realmente importa, né? Para o paciente, para o cliente. Na prática, falando do mundo clínico, as consultas ficam mais assertivas, o médico com menos desgaste e o paciente com uma experiência muito melhor, né? Na doutora aí a gente chega a reduzir até 40% do tempo de consulta, por exemplo, que eram gastos com tempo onde o médico está realizando documentação, preenchendo prontuário, criando relatórios, encaminhamentos, prescrições após o atendimento. Então, com isso, ele pode utilizar todo aquele tempo focado no que mais importa, que é cuidar do paciente. O mesmo paralelo trazendo para um atendimento, um agendamento, aonde ao invés de você ter ali um operador realizando um agendamento, você tem uma excepcional experiência para quem está tentando fazer um agendamento, aonde ele vai ser atendido na hora pelo telefone, vai ser respondido na hora pelo WhatsApp e vai conseguir rapidamente fazer seu agendamento. Para a clínica isso é excelente, para o hospital, quando você tem ali um agendamento muito mais eficiente, então isso aumenta taxas de conversão, receita, enfim. No final, eu costumo dizer que todo mundo sai feliz. Certo? E a inteligência artificial pode, de fato, entender sentimentos humanos ou apenas simular emoções, né? Qual é o limite da humanização da tecnologia, Maurício? Ah, olha, eu vou te dizer que a gente utiliza, né, a IA simula, né, a inteligência artificial simula emoções com base em padrões de comportamento e linguagem, né, e na doutora AI a gente utiliza, por exemplo, agentes de análise, de monitoramento, né, agentes de análise de sentimento, por exemplo. Então eu coloco uma IA, por exemplo, para escutar o telefone entre um paciente e um atendente. Dois humanos falando no telefone, eu posso ter uma IA monitorando aquilo para entender comportamento do sentimento do paciente, ele está feliz, não está feliz, ele está satisfeito com o produto, com o serviço e etc. Aonde nesse exemplo que eu estou exemplificando, nesse exemplo que eu estou te dizendo, a gente usa uma inteligência artificial para analisar sentimentos e captar nuances emocionais, né? Embora a gente saiba que o entendimento profundo, né, de emoções é uma competência humana, mas o limite da humanização está em reconhecer esse papel complementar da tecnologia, que, por exemplo, para você monitorar grandes operações, às vezes você precisa de um agente de IA para monitorar aquele tanto de ligação, né, e pegar os detalhes e as nuances de todos os sentimentos que estão acontecendo ali, né, na tua operação. Só para te dar um exemplo claro,
eu costumo dizer que nenhum dono de clínica ou dono de hospital tem o seu hospital, sua clínica na mão. Por quê? Muito simples. Dificilmente ele sabe o que as pessoas estão falando no telefone. Com a nossa IA de monitoramento, por exemplo, ele pode saber na palma da mão dele, literalmente perguntando para a IA o que está acontecendo na operação dele, ela vai varrer todas as conversas de WhatsApp, de telefone e vai dizer para ele exatamente o que ele quer saber. Isso é você utilizar monitoramento para monitorar emoções. Entendi. E, Maurício, há quem diga que a automação é uma ameaça aos empregos, né? A gente tem visto muito essa questão de a IA vai roubar o seu emprego, a IA vai eh, colocar vai acabar, né, com algumas profissões, né? Mas há também quem veja nela uma aliada para atividades analíticas, né? Então, como que você vê esse debate, Maurício? Na doutora IA, a gente vê a automação, né, os agentes de inteligência artificial como aliados, né? A automação, por exemplo, ela não vai eliminar empregos, ela vai transformar as funções. Um exemplo, uma secretária que antes ficava tendo que atender telefone e, né, ou responder o WhatsApp, ela vai se focar em questões mais estratégicas, por exemplo, dentro de uma clínica, né? A gente vai conseguir fazer o que a gente vem fazendo em outros clientes, onde a gente tinha ali grandes call centers, onde eles estão conseguindo pegar essas pessoas e colocando elas, por exemplo, na recepção para conversar com os pacientes, para interagir, para criar uma experiência presencial onde a máquina não consegue chegar. Então, ao invés de substituir pessoas, libera o potencial humano para realizar atividades mais estratégicas de maior valor agregado, como diagnóstico, relacionamento, inovação. Essa é a ideia. E o que é que você espera do futuro da relação entre os seres humanos e as máquinas, né? Você acredita que a gente está caminhando para um equilíbrio ou a gente está se distanciando cada vez mais? Não, eu acho que a tecnologia ela aproxima e ela cria super-humanos. O que eu quero dizer com super-humanos, né? A gente cria, é possível criar soluções onde a máquina, né, amplia a capacidade humana sem substituir, mas potencializando a capacidade e a produtividade. Esses super-humanos, né, são pessoas que hoje, né, fariam uma função ou elas têm uma função e elas entregariam, elas têm entregas periódicas para realizar, elas têm produtividades, né, padrão de mercado antes da máquina e depois, né, da inteligência artificial. Depois da inteligência artificial, todo mundo está ficando muito mais produtivo. Isso tende a gerar um efeito de incremento de produtividade, e o futuro, na minha visão, será dessas interações complementares, onde eficiência e humanidade caminham juntas. Maurício, e para finalizar aqui esses cenários, que infelizmente nosso programa está chegando ao fim, que conselho você daria para quem está desenvolvendo tecnologias, né, para o pessoal da área de exatas aí, o pessoal das tecnologias, né, quem está desenvolvendo produtos, inteligência artificial hoje, quer de fato criar soluções mais humanas? Bom, o meu conselho é simples: comece pelas pessoas. Eu vejo muitas empresas, inclusive gigantes, que começaram pelo lado contrário, né? Começaram pensando na tecnologia para entender, para criar uma solução. E esse é um grande erro, né? Na nossa visão é que primeiro você deve entender profundamente a jornada humana no qual você quer apoiar, e aí do front da experiência que você quer criar, você para trás constrói a tecnologia. Isso é o grande case nosso de um dos nossos principais produtos, chamado Medicina Inteligente. É um front-end com mais de 90 agentes de IA correndo ali por trás, realizando múltiplas tarefas real-time, aonde você cria uma jornada e uma experiência para o médico e, consequentemente, para o paciente fantásticas. Isso é o que vem diferenciando a doutora aí dos outros N sistemas do mercado, né, e dos agentes de IA que a gente conhece e a gente está vendo aí surgindo no mercado.
né? Então, se você quer desenvolver uma solução de inteligência artificial focada na saúde, vem falar com a gente que a gente te ajuda. Muito bem, com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Quero agradecer aqui a participação do Maurício, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.